A leitura extraída do profeta Isaías 60:1-6. Levanta-te, Jerusalém, e resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti se levanta o Senhor, e em ti se manifesta a sua glória, e as nações caminham ao fulgor da tua luz, e os reis ao esplendor de tua aurora. Ergue os olhos em derredor e vê, todos os povos se congregam e vêm a ti, teus filhos vêm de longe, e tuas filhas surgem de todos os lados. Então verás e transbordarás de alegria, teu coração se manifestará e se dilatará, quando a ti vier a multidão de além dos mares, e os grandes dentre os pagãos se acercarem de ti. Serás como inundada pela afluência de camelos e dromedários, de Madiã e de Efa. Todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando os louvores do Senhor. O Evangelho segundo São Mateus 2:1-12. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, eis que do Oriente vieram uns magos a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes turbou-se, e com ele toda a Jerusalém. E convidado todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde havia de nascer Cristo. E eles disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de governar o meu povo e de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu cuidadosamente deles o tempo em que lhes aparecera a estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes: o que achardes, fazei-me saber, para que eu vá também e o adore. Tendo eles ouvido as palavras do rei, foram-se. Diante deles, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo a estrela, exultaram com grandíssima alegria, e entraram na casa e acharam o menino com Maria, a sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abertos os seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. E sendo avisados em sonhos que não voltasse a Herodes, regressaram por outro caminho a seu país. Vou sentar-se, meus irmãos. Caríssimos irmãos,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Há um ano atrás, neste santo templo, realizava-se duas cerimônias sacerdotais, ou melhor, duas ordenações sacerdotais. Foi ordenado o reverendo Padre Alberto, da família Beata Maria Virgens, e este vosso servidor, Padre Lourenço, da família Beata Maria Virgens. Queremos agradecer primeiramente a Deus, ao bom Deus, e a Santíssima Virgem, a Rainha da Fé e do Rosário, ao reverendíssimo excelentíssimo Dom Tomás de Aquino, ao nosso reverendíssimo Pai, Padre Jair, a todos os irmãos, a todos os nossos amigos, como também a todas as santas benditas almas do purgatório. É uma cerimônia que parece mais visível à igreja, as três partes que compõem a igreja. A cerimônia das ordenações parece bem visível, quase que palpável, essa realidade das três igrejas, né? A igreja triunfante, a igreja militante, a igreja padecente. Certamente as almas do purgatório intercedem muito pelas almas sacerdotais, porque elas terão sufrágio também pelas santas missas. Também, às vezes, a tarefa que Deus incumbe ao ser humano é tão elevada que precisa desses socorros sobrenaturais, realmente. A pequena FMV que passou a existir logo após o concílio, o nosso primeiro, logo no começo, as nossas medidas iniciais foi se isolar para que vivêssemos rezando e procurando não ofender a Deus, afastado o mais que pudesse da sociedade, para não estar submetido à hierarquia desviada pelos erros do Vaticano II. Então a nossa medida, uma medida que tivemos logo no início foi esta. Mas nosso Senhor quem vai dirigindo, iluminando os nossos caminhos. E então fomos para a Chapada Diamantina e lá tivemos um contato com o bispo diocesano, Dom Edgar Carício de Gouveia, que nos recebeu com muita benevolência, um homem de fé. Encontramos Dom Edgar em uma paróquiazinha em João Dourado, como um vigário, atendendo confissões em um domingo de solidéu vermelho e de batina preta. E as informações nossas que nos vinham da crise da igreja era muito resumida, era muito incompleta. Tínhamos conhecimento já, sobretudo o Padre Jair, que mais tinha esse conhecimento, porque ele viveu a igreja antes do concílio, então ele tinha bastante noção, mas
da situação atual da época, estávamos bastante desinformados. Mas Dom Edgar, então, recebia uma publicação editada na Itália do jornal Se Ensina ou Não. Os editores espalhavam pelo mundo afora para os bispos, enviava para os bispos. E Dom Edgar, então, nos deu essa publicação, nos fez conhecer, e foi bastante útil para nós. Por exemplo, através dessa publicação tivemos conhecimento mais claro da bula qual primo tempore, ao que, quando nos retornamos por necessidades mesmo financeiras da Chapada Diamantina, nós já retornamos com a resolução de não celebrar mais a missa de Paulo VI, porque a questão da obediência levou muitos padres a se submeter ao rito de Paulo VI, embora oficialmente não haja nenhum documento proibindo a missa tradicional, a missa de sempre. Entretanto, a pressão era tão grande no clero que os padres entendiam que não tinha mais como ser celebrada a missa tradicional, e então se submetiam a essa interferência ilegítima. Então, passados-se os anos, começamos a celebrar aqui bem improvisado, mesmo porque a questão também do espaço, da capelinha muito pequena. Mas a igreja não é somente os religiosos que compõem. Se diz até que, por comparação, que o coração da igreja é o clero, é os bispos, é os sacerdotes, e o pulmão da igreja são os religiosos, a parte orante. Então, nosso Senhor deixou a igreja uma igreja hierárquica. Então precisa do padre, e para ter padre precisa do bispo. E foi esta a preocupação que levou a Monsenhor Lefebvre a fazer aquele ato heróico dos santos, vendo a decadência da igreja, o afastamento da tradição da igreja. Ele se preocupou muito e fez o que pôde para que a igreja permitisse que ele continuasse, como dizia ele, com a experiência da tradição, mas eles amarraram até não pôde mais. E que Dom Monsenhor Lefebvre, iluminado pelos sinais sobrenaturais, ele tomou então aquele impulso, aquela santa audácia de fazer as sagrações, a revelia contra a vontade do Papa atual, João Paulo II. E assim, Nosso Senhor se serviu de Monsenhor Lefebvre para salvaguardar esta hierarquia. Aqui está um sacerdote que foi ordenado pela essa linhagem de Dom Monsenhor Lefebvre. Ordenou também sacerdote a Dom Tomás de Aquino. E Dom Tomás de Aquino foi sagrado bispo por um daqueles 4 bispos que Dom Monsenhor Lefebvre sagrou em 88, Dom Monsenhor Richard Williamson, o bispo inglês. Depois de decorrido um ano desta ordenação, fica mais claro para um sacerdote perceber a necessidade do padre
para a salvação das almas. É uma vocação bastante nova, isto é, de sacerdote para mim, e por isso peço aos senhores que continue, como fizeram naqueles primeiros momentos das ordenações, que continue nas súplicas, pedindo ao Nosso Senhor que me dê a perseverança, que nos dê a perseverança também ao Padre Alberto, para que sejamos fiéis a esta vocação, e assim porque eu contribuí para a Santa Igreja nesse tempo de apostasia. A festa de hoje, a Epifania, o Evangelho fala daqueles magos que vieram do Oriente a Jerusalém, procurando o recém-nascido rei dos judeus. Bem longínqua o Oriente, bem distante o Oriente de Jerusalém. Realmente é uma viagem desafiadora. São centenas e centenas de quilômetros. Chegando em Jerusalém, os magos vão ao palácio onde governava, onde o rei Herodes. A lição de eles terem parado em Jerusalém, certamente as principais devem ser estas. Precisava os judeus mais daquele sinal, para que eles não tivessem desculpa alguma, que pagãos, isto é, os não-judeus, tiveram conhecimento do nascimento de Jesus, e chegando a Jerusalém, os leigos não são os encarregados de dirigir, de explicar a doutrina, mas os sacerdotes. E então Herodes vai consultar os sumos sacerdotes, os escribas, os entendidos da lei, e eles logo afirmam categoricamente que está escrito pelo profeta que nascerá em Belém de Judá o Messias. Então ele sai de Jerusalém com mais esse sinal oficial de que eles não tinham se enganado. Realmente está escrito pelas profecias que nascerá ali, naquele país. Aquela estrela, naturalmente não é uma estrela como nós entendemos hoje, né? Mas os intérpretes acham que fosse de uma forma, primeiro, é uma estrela misteriosa, não é uma simples luz natural. Ou mesmo que fosse, entretanto, não se serviu daquele sinal, daquele meteoro. A opinião plausível é que fosse um meteoro e que
E como eles eram especialistas em astros, vendo no espaço aquela luz diferente, eles entenderam que era um anúncio, que era uma revelação do nascimento do Rei dos Judeus, do Messias, do Salvador do mundo. Eles tiveram essa inspiração. Chegado em Jerusalém, essa estrela desaparece e eles ficam um tanto perdidos ali agora, sem saber para onde mais ir. Também se discute se eles apenas viram lá no Oriente e depois a estrela desapareceu, ou se essa estrela veio acompanhando através do caminho, como acontecia com a coluna de fogo que guiava os israelitas pelas noites do deserto. O fato é que a estrela foi o guia deles. Quando Herodes ouve esse anúncio de que tinha nascido um rei, Herodes se perturbou e toda a Jerusalém ficaram agitados. Herodes já estava com os maus propósitos de vingança, de presunção no coração. Eu estava com o pecado. Os judeus, naquela cegueira, também, por sua vez, não estava na graça de Deus. E o pecado, onde ele chega, ele é causador de desarmonia, causador de perturbação. Ele irradia em sua volta coisas ruins, sensações ruins. É até bom para se ter um critério para o discernimento dos espíritos. As coisas de Deus são tranquilas, são pacíficas, são serenas, são calmas. As coisas do demônio, que sempre existe o pecado, elas causam essa sensação de perturbação. Coisa muito estranha é que aqueles reis vêm, anuncia a visão que eles tiveram, os príncipes dos sacerdotes atesta que estava escrito nas profecias, a época tudo estava escrito bem clarinho a respeito do Messias, e ninguém se interessa em acompanhar nenhum deles, aqueles reis. Herodes desonestamente, mal intencionado, fala para os magos que estava escrito que ele nasceria em Belém, e quando o encontrasse, que eles viessem para anunciar que ele, o rei, também queria ir adorá-lo. Mas na verdade ele estava com um plano mau no coração de matar aquele rei. Para nós também uma lição importante, essa lição da retidão, da inocência, da honestidade diante do nosso Senhor, porque se age assim, observe, nem a maldade do demônio, dos homens, poderá prejudicá-lo. Os magos saíram dali crendo que Herodes também estava acreditando e que iria também prestar culto ao rei, o rei dos reis. Então nosso Senhor lá protege a sua inocência,
a sua retidão daqueles reis, e revela em sonho que não voltasse por Jerusalém, porque o rei queria era matar o menino. Então eles fogem, eles saem, voltam para a sua terra por outro caminho, e o rei Herodes esperou e vendo que não voltava, se enraiveceu, se enfureceu ainda mais. E começam os castigos já na raça dos judeus, porque ele manda, faz um decreto que as crianças de 2 anos para baixo fossem executados. Terrível esse castigo. Essas crianças, a igreja comemora o dia deles, o dia dos Santos Inocentes, e como diz muitos santos padres que a circuncisão apaga o pecado original, já é mais um motivo da Santa Igreja comemorar o dia daqueles inocentes, porque eles são santos e estão no céu com Nosso Senhor. Certamente suas mães também que aceitaram aquele sofrimento, o Senhor não deixou também de dar as graças atuais para que elas também se salvassem, seus parentes. Quando eles partem para Jerusalém, para Belém, a estrela volta a aparecer, e diz o Evangelho que eles tiveram uma grandíssima alegria em ver novamente a estrela. E a estrela os guia, e quando chega na casa onde encontraram o menino e sua mãe, e prostrando o adoraram. Curiosamente que não fala de São José, certamente para realçar de que o divino menino só tinha mãe, não tinha pai. São José não estava, o evangelista não conta a presença de São José, provavelmente ele estivesse ausente, mas o significado espiritual bem que poderá ser este, segundo os santos autores. E ofereceram os seus presentes, as coisas mais preciosas que eles tinham lá no seu país, trouxeram para o rei: ouro, incenso e mirra. O ouro significa que ele é o verdadeiro, que ele é rei. O incenso significa que ele é verdadeiro Deus. E a mirra significa que ele é homem. E simboliza também o sofrimento que ele devia padecer e ressuscitar, porque também a mirra se usa também para conservação dos corpos, para embalsar os corpos. Podemos tirar várias lições do procedimento dos reis magos. Primeiro, a sabedoria. Eles procuravam Cristo, a sabedoria soberana. Eram sábios que pesquisavam os astros, tinham bastante conhecimento. E vivia então nessa busca do verdadeiro. Então encontraram a sabedoria soberana, o sumo bem. O segundo exemplo, a fé.
creram na palavra de Deus, que eles escutam e que impõem a razão humana. Isto é, a palavra de Deus, o mistério da revelação do nosso Senhor, precisa ser ouvido e seguido, mesmo naqueles pontos que a razão humana não alcance. Assim fizeram eles. Terceiro, a correspondência à graça. Obedece a Deus que o chama em suas inspirações e em suas luzes. Quarto, a fidelidade à vocação. Para seguir a Deus, que os convida, deixam tudo, os familiares, os seus afazeres, suas obrigações do dia a dia, deixam tudo. E quinto, sua intrepidez. Foi árduo o caminho, foi longo o caminho, e aquela prova mesmo ali em Jerusalém, quando chega e não encontra a luz, está desaparecida, e eles ficam realmente atrapalhados, mas entretanto eles se mantêm na esperança, eles não desistem. Para nós, o exemplo dos magos deve ser muito seguido, porque aqui tem claro os três sinais da vocação. Primeiro, da vocação religiosa, e segundo, da vocação de salvação, que todos nós somos chamados. Vocação quer dizer chamado. Todos nós temos vocação, todos nós somos chamados. Se diz que o primeiro sinal de uma vocação, particularmente a vocação religiosa, é a inspiração interior. Aquela atração que Deus interna, que Deus coloca. O segundo sinal é a circunstância. O terceiro sinal é o aval de um guia espiritual, de um sábio guia espiritual, de um sacerdote. Observe que eles cumpriram exatamente esses três sinais. Sentiram a inspiração. Em Jerusalém, eles se certificam, inclusive da circunstância e do aval do sacerdote. Está escrito, ele nasceu em Belém. Um equívoco que pode alguém ter com relação à vocação é pensar que o vocacionado, sobretudo para a vida religiosa, ele não tem dificuldades em tomar decisão. Não. Uma coisa não exclui a outra. O homem, ele tem as mesmas atrações,
Às vezes parece que a atração do homem é mais para o mundo do que para Deus. E como acontece? Entretanto, mesmo esse comportamento não significa que ele não tem a vocação. Quem lê a vida de Santo Inácio de Loyola vê bem essa inclinação que ele tinha para o mundo, para as coisas terrenas, para os prazeres deste mundo, de tal forma que ele fazia gestos terríveis, assim, grandiosos, para ficar mais famoso e conquistar um maior status, uma princesa mais bonita, mais ilustre. Ele tinha esse comportamento, assim, então mostra bem que era um homem que tinha uma atração enorme para o mundo. Aí as pessoas que não entendem pensam até que o religioso, algumas famílias até pensam assim: ah, meu filho, esse daqui é quietinho, não gosta de festa, não gosta de namoro, então isso aqui dá para monge. Não, gente, pelo amor de Deus, se dá o melhor para Deus sempre. Claro que isso pode ser também, mas entretanto, para Nosso Senhor tem que se dar o melhor. Deus é quem dá toda essas características ao ser humano, todos esses dons, esses dotes, grandiosidade. Então muitos se equivocam com relação à vocação, pensando assim, dessa forma muito desapropriada, muito imprópria. E assim como os grandes heróis do mundo praticam gestos realmente de heróicos, né? Conta-se de um general francês, cujo nome não me lembro agora, que na hora da batalha ele sentia o corpo tremer de pé a cabeça. Ele em cima do cavalo, ia começar a batalha, tremer, mas ele, entretanto, não desistia e se estimulava dizendo: avança, carcaça. E quantas vezes nós nos deparamos diante de uma decisão, de uma vocação, e que precisamos então colocar bem as esporas no nosso cavalinho para incitar, estimular, para que avance. O curioso é que o mundo, com seus enganos, promete mil coisas, mil recompensas, mas depois a desilusão não faz ser esperada. O caminho de Nosso Senhor parece bem pesado, bem doloroso, mas, entretanto, os que abraçaram essa vida, abraçaram esse chamado, não conheço um que tenha se arrependido. Não conheço um que tenha se arrependido. Sofrer purificação não vai deixar de existir, nem nos que seguem o mundo, nem nos que seguem a Nosso Senhor. Então, para nós que temos a fé, não podemos esperar, não podemos desejar um outro caminho a não ser este de abraçar essas cruzes, esse chamado, seja qual for a vocação que Nosso Senhor nos proporcionar. E então os que se deixam se realmente conduzir por Nosso Senhor vai perceber realmente o que fala o Salmo: como é suave os caminhos do Senhor, e o que fala o Evangelho: o meu fardo é suave, o meu peso é leve. Então, agradecendo ao Nosso Senhor por
por nos ter dado hoje os Santos Reis Magos como modelo, como exemplo, e pedindo a Nosso Senhor que nos dê um ano novo de renovação espiritual, pedindo também perdão das nossas faltas passadas, perseverante no Santo Rosário e na busca da salvação, pensando também na hora da nossa morte. Não sabemos que teremos ainda um outro ano, não sabemos, ninguém pode garantir. Pedimos então aos Santos Reis Magos que, segundo a tradição, São Gaspar, São Melchior e Baltazar, que nos dê estas santas disposições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.